Graça e paz, irmãos, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje o Senhor me deu uma palavra para eu partilhar com vocês aqui e fazer essa oração da noite, né, te ensinando algo muito poderoso. Muitos de nós já sabemos o que é o jejum, o que essa prática pode nos ensinar e nos auxiliar na nossa vida cristã, né? Mas outros que podem estar chegando agora aí não sabe, ou às vezes você já tentou jejuar e, e não obteve êxito, porque não sabe o jeito correto de jejuar, né, os princípios que levam, né, ao jejum. É importante nós estarmos super atentos ao que a palavra do Senhor nos ensina. E Jesus, ele nos ensinou como o jejum deve ser feito. Eu quero ler com vocês aqui, já consagrando essa live ao Senhor Jesus, o livro aqui de Mateus, capítulo 6, no versículo 17 e 18. Eu vou ler para vocês, ok? Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrares aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Aqui Jesus ele nos ensina o jeito certo de jejuar, né? O jejum ele tem que ser feito de uma maneira que agrada ao Senhor, de uma maneira que te conecte espiritualmente a Deus. E hoje eu quero te ensinar aqui quais os jejuns que você pode estar fazendo. Como é que esse jejum é feito? Vamos entender juntos o que é o jejum. Você sabe o que é o jejum? Se você sabe, eu quero que você coloque aqui nos comentários, se interage, começa já a live curtindo, partilhando com alguém aí essa live. Amém? O jejum, ele é uma prática espiritual já muito antiga, né? Que o Senhor ele deixou não apenas para a saúde do nosso corpo físico, né? Mas também para a saúde do nosso espírito. O jejum é uma forma de alimentar o nosso espírito, é uma forma de nós nos conectarmos e amplificarmos os nossos dons, a nossa sensibilidade, né? Ligado direto com Deus, nosso Pai. Amém? O Senhor, ele deixou tantos exemplos na palavra dele sobre o jejum, e creio eu que um dos mais fortes que tem é aqui mesmo em Mateus, no capítulo 4, falando também a respeito dele, de Jesus, do próprio, que jejuou 40 dias e 40 noites, estava no deserto. Daniel também jejuou, né? Então nós vamos entender aí como é que funcionou o jejum de Daniel, como é que funcionou o jejum de Jesus, né? São dois tipos de jejuns diferentes. E eu quero poder falar isso com você hoje de uma maneira mais aberta, mais desmistificada, porque às vezes nós deixamos de jejuar, deixamos de fazer as coisas por estar leigo naquele assunto, né? Por não entender. Então nós vamos hoje aprender. Eu quero destacar para você algo aqui que é super importante. O primeiro passo quando você vai jejuar é que você esteja disposto a jejuar, lógico. O jejum, ele é o quê? É você se abster de alimentos, né? Líquidos e sólidos, ou somente os sólidos, deixar os líquidos, né, fazerem parte ali da sua dieta. Então, o jejum, ele é a abstenção de alimentos. Mas será que o jejum, ele funciona só se abstendo dos alimentos? Não, não é. Porque senão aí seria o quê? Seria uma dieta. Então, não funciona. Você tá fazendo o jejum para emagrecer, o nome desse jejum é jejum intermitente, não é o jejum espiritual. Amém? E hoje nós vamos aprender aqui que o jejum espiritual, ele requer de nós o quê? No momento que nós jejuamos, nós vamos definir o começo do nosso propósito, certo? Se você vai começar a jejuar, por exemplo,
Você começa a jejuar, você pega aí um propósito de 12 horas, faça o jejum de meia-noite até as 12 horas do dia seguinte, não é? Então são 12 horas. Aí você fala com Deus: Senhor, eu quero te apresentar esse jejum e eu vou me abster de todo e qualquer alimento sólido. Eu quero que o Senhor me permita somente beber água nesse espaço de tempo. Mas toma atenção numa coisa: você só pode fazer esse tipo de jejum se o seu corpo físico estiver bem, ok? Se você for uma pessoa que tem aí limitação física e não pode passar um determinado tempo sem se alimentar, eu vou te indicar outro jejum. Você não vai ficar sem jejuar, amém? Mas esse jejum é o jejum integral, tá bom? Esse jejum, ele vai requerer de você ali um esforço a mais, né? No seu, no seu corpo físico, né? É matar literalmente a carne para o seu espírito ele estar forte, amém? Do momento que nós fizermos esse propósito de jejuarmos da meia-noite até ao meio-dia do dia a seguir, ele tem que ser feito da seguinte maneira: de 2 em 2 horas, você vai para o seu quarto, se você estiver em casa, você vai orar. Não precisa ser uma oração longa de 1 a 2 horas, não. Podem ser períodos, né, de orações constantes, curtas, da maneira que Deus tocar no seu coração. Você vai lá no seu quarto, você vai orar, você vai escutar hino, você vai louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, você vai se conectar mesmo a Deus, tá bom? Deixar toda a gritaria, tudo aquilo que te tirar da presença do Senhor, você vai se abster, você vai fazer esse jejum focando no Espírito Santo de Deus. Se você estiver aí no seu trabalho, estiver jejuando, você pode estar indo na casa de banho, no banheiro, né? Ali e está orando a Deus. No seu pensamento você ora a Deus. Você conversando com outras pessoas, no seu pensamento você pode estar ligado orando a Deus. Amém? O importante é que o jejum ele seja feito acompanhado da oração. Não existe jejum, atenção, não existe jejum sem oração. Se o jejum for feito sem oração, ele é uma dieta. Ele não é um jejum. Porque não tem como você só se abster de alimento ali, né? E não orar e chegar na hora ali de entregar o seu jejum, que é ao meio-dia, você só senta ali numa oração curta, Pai, eu te entrego em nome de Jesus e está tudo certo. E não é. A gente não pode brincar com Deus, nem tentar enganar Deus. Amém? O Senhor Jesus, ele é um ser supremo, temos que ter essa mentalidade de uma mente transformada. Temos que ser sinceros, temos que ter objetivo e saber que o Senhor, ele vê todas as coisas, tá bom? Então você aprendeu o que é o jejum, você aprendeu o jejum integral. Você aprendeu que o jejum, ele tem uma hora para começar e ele tem uma hora para terminar. Amém? Você estabelece o horário de início e o horário de término desse jejum. Amém? Você aprendeu também que você tem que orar quando você jejuma. Porque Jesus, quando estava no deserto, ele orava. Tanto é que quando Jesus foi ao deserto, né, e passou por esse período de privação alimentar e física, né, que exigiu muito dele, ele foi provado, ele foi testado a ferro e fogo, mas ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel, porque ele sabia que o que ele estava fazendo ali tinha um propósito maior. Então, defina o seu propósito, tá bom? Defina o horário de início, o horário de término e o sentido de você jejuar. Qual o sentido de você jejuar? Você está jejuando pela libertação da sua vida? Por quebra de maldição? Você está jejuando por um restabelecimento financeiro? Então, defina, tá bom? Se você fizer um propósito com Deus de jejum, por exemplo, aí de 7 dias, você vai ter que cumprir, tá bom? Você vai ter que cumprir. Então, faça somente o que você der conta. Se você der conta de fazer aí esse jejum de 12 horas, faça. Mas se não der conta, eu vou te ensinar agora outro jejum. Amém? Esse jejum ele é muito famoso, é o jejum parcial. É a restrição de certos alimentos
ou bebidas. Como é que funciona isso? Da mesma forma, vamos começar. Tem um horário de início e tem um horário do término, certo? Você já estabeleceu o propósito do jejum. Só que vamos supor aí, você tem uma limitação física que não te permite você ficar aí 12 horas sem se alimentar e você quer jejuar. Então você vai fazer o seguinte: se você gosta muito de carne, certo? Se é uma pessoa que gosta de carne, assim como eu, e isso te agrada, porque o jejum também, irmãos, eu quero mencionar uma coisa aqui que é super importante. O jejum ele tem que custar, tá bom? O jejum tem que custar. Você tem que você tem que realmente sentir que você está jejuando, tá bom? Tem que te custar algo. Então, se você gosta de carne, você oferece ali ao Senhor: Senhor, eu quero fazer esse jejum parcial, eu quero me abster do meu almoço. Em vez da carne, Senhor, eu vou entregar essa vontade minha, esse desejo meu ao Senhor e vou me alimentar somente de legumes. Esse vai ser o meu almoço, esse vai ser o meu jejum ao Senhor. O meu almoço e a minha janta será de legumes no lugar da carne. Ou se você gosta de açúcar, de doce, você entrega aí ao Senhor 12 horas sem comer açúcar, nem nada que tenha açúcar. Você escolhe o que vai se abster. E o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai te pedir isso. Se você for uma pessoa que tem o hábito aí de orar, de buscar o Senhor e falar com o Senhor, o que eu posso fazer aí de jejum que o Senhor vai me ajudar? O Espírito Santo ele vai te revelar. Amém? Então, você já sabe que temos o jejum parcial, temos o jejum integral. São duas formas de jejuar poderosíssimas. Nenhuma delas, tá, anula a eficácia da outra. Todas duas têm o seu valor. E cada uma tem um propósito diferente, não é mesmo? Então, você vai estabelecer aí o que você quer para a sua vida, o que você pode fazer, tá bom? É importante nós sabermos que nós somos seres humanos, temos limitações, alguns têm uma limitação maior do que o outro, tá bom? Não se esqueça disso. Mas, o que eu quero te ensinar aqui, perdão, é que o jejum ele tem eficácia. E nós precisamos jejuar para combater aí espíritos malignos, porque como a palavra do Senhor fala é que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades, né? Isso é algo poderoso na nossa vida, o jejum. O jejum ele vem para transformar, ele vem para curar, ele vem para cuidar, não é mesmo? Eu quero te dar um exemplo aqui de uma resposta de jejum, tá bom? E eu quero que você preste muita atenção. Se você se encontra nessa situação, porque muitos de nós nos encontramos nessa situação, não é mesmo? Eu gosto muito de trabalhar com o meu testemunho, com a minha vida, tá bom? E eu quero partilhar com você. Muitos de nós, irmãos, chega uma fase da nossa jornada, da nossa vida, que nós nos enfraquecemos espiritualmente. Apesar de orarmos, de termos ali um hábito, de oração, de fé, coragem, tem desafios ali que mexem com a nossa estrutura, né? Porque o diabo ele é assim, quando ele não pode te destruir, ele te enfraquece. Ele vai lá e ele toca na sua estrutura para você balançar, tá bom? O diabo ele não ataca o que é forte, ele ataca o que ameaça. O ladrão, ele não entra em casa vazia, glória a Deus. Ele entra em casa que é cheia de tesouros. E se você está sendo atacado, você tenha a certeza, você está sendo atacado não é porque você é fraco, não é porque você não aguenta. Você está sendo atacado porque você é precioso e você é um tesouro e ele vê em você um potencial iminente para derrubar os planos dele. Amém? Então, chegou uma certa parte da minha vida que eu estava enfraquecida, apesar de estar orando, de estar buscando, eu comecei a enfraquecer e comecei a ficar muito triste.
sabe? E eu percebi logo. E me veio essa palavra, sabe? Numa oração, quando eu ajoelhei e estava ali falando com Deus, me veio essa palavra que eu acabei de dizer na minha mente. O diabo, um ladrão, ele não entra em casa vazia. Né? E ele sabe o que está acontecendo. A palavra do Senhor fala que o diabo está ao nosso derredor, como um leão. Então ele sabe tudo o que está acontecendo. Entendeu? Ele sabe tudo o que está acontecendo. Nós estamos vivendo aqui, mas estamos cheio de olhos em nós. Tá bom? É como se tivesse uma câmera escondida em cada ambiente que você vai, te observando, te olhando. E não é só o inimigo, não, é Deus também. É Deus também que está vendo você, o que, que você faz com a palavra que ele ministra no seu coração, se ela frutifica, se ela está parada, não é mesmo? E o diabo vê onde estão as suas fraquezas, o que ele pode fazer para te desestruturar, para mexer com o seu emocional, né? Então nós temos que ter aí uma maturidade espiritual e temos que ter o amor em Deus muito forte para poder enxergarmos certos ataques do inimigo. A graça do Senhor Jesus Cristo, eu enxerguei esse ataque e eu comecei a jejuar. Fiz um propósito de jejum e oração e falei com o Senhor. Falei, Senhor, eu determinei o início. Olha para você ver, eu determinei o início do meu propósito de jejum. Mas eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu não vou estabelecer o período do término desse propósito de jejum. Porque enquanto eu não ver as tuas mãos agirem na minha vida, e eu começar a sentir o teu Espírito Santo na minha vida forte, eu não vou parar de jejuar. Enquanto eu não ver a tua mão agindo na minha vida, eu não vou parar de jejuar. Nesse sentido, que a mão do Senhor, ela age na nossa vida de dia, de tarde e de noite. Amém? Então, eu comecei a me forçar ao quê? A orar toda hora. Toda hora. Colocava aí, orava e buscava, e eu não estava sentindo nada ainda, mas eu comecei a intensificar, sabe? A intensificar, e chamava o Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, me transforma, cura, transforma, repreende todo bloqueio espiritual, tudo que o inimigo estiver colocando na minha vida para fechar a minha visão, para destruir, para me enfraquecer, repreende em nome de Jesus. Irmãos, sabe o que eu fiz? Eu fiz o jejum da televisão. Sabe como é que é esse jejum? É o jejum que o Senhor me pediu. Ele falou assim, desligue a sua televisão e pare de mexer no seu telefone, se tranque no seu quarto. Eu quero o dia inteiro para mim. Glória a Deus, aleluia. Desse jeito. Eu peguei e passei o dia inteiro com Deus. Da hora que eu acordei, irmãos, até 2 horas da manhã. Foi o tempo inteiro com Deus. Foi orando, foi lendo a palavra. E eu já mencionei aqui, mas tem muita gente nova aqui, mas eu tenho TDAH. Então é muito complicado, às vezes, para eu conseguir focar, sabe? E ler e entender. Então tem que ser com a ajuda do Espírito Santo mesmo. E eu li ali, não estava entendendo, e o Espírito Santo de Deus, lê de novo, lê de novo. E eu comecei a ler o livro de Atos. Eu comecei a ler insistentemente. Eu comecei a falar, Senhor, quebra as barreiras. Em nome de Jesus, Senhor, vai quebrando, vai destruindo. Irmãos, quando foi 2 horas da manhã, eu senti um sopro no meu rosto de refrigério. E como se a minha mente fizesse assim, ó. Pum, como se uma cortina tivesse aberto. Eu comecei a sentir o Espírito Santo de uma forma tão poderosa que eu comecei a arrepiar, sabe? E sentir um calor no meu corpo. E comecei a sentir uma vontade de orar alto e de buscar e de levantar e dançar na presença de Deus, porque é assim que o Espírito Santo ele se revela. Ele te esquenta dos pés à cabeça, sabe? É algo assim que te levanta. Eu levantei, dei um pulo da cama, eu falei, oh, glória a Deus, aleluia. E comecei a dançar na presença do Senhor e comecei a falar com o Senhor, glória a Deus. Hoje o meu jejum está estabelecido para terminar, porque hoje eu vi a mão do Senhor. Então, muitas das vezes, Deus ele vai te pedir o jejum que ele quer de você. Se é o jejum da comida, se é o jejum da televisão, do telefone que está tirando seu foco, do videogame.
Amém? E quando Jesus falar com você, esteja pronto a ouvir e a obedecer. Quando Deus te chamar, vem para o quarto, vem orar, para tudo e vem. Vai. Vai, porque Deus pode estar te dando um livramento. O Senhor, ele pode estar estabelecendo na sua vida um novo tempo de frutificação do Espírito. Amém? E ali eu peguei a palavra do Senhor quando eu terminei e comecei a ler novamente o livro de Atos. Olha, o meu entendimento foi outro. Eu comecei a entender, eu comecei a sorrir, eu comecei a conversar com Jesus de uma forma mais descontraída e agradecer, porque realmente a palavra do Senhor, ela fala que quando nós batemos na porta, ela se abre. Quem pede, recebe. E o Senhor, ele não é um pai ruim, que o filho pedindo peixe, pão, ele dá um pedaço de pedra. Amém? Nós que somos ruins, damos coisas boas aos nossos filhos. Imagine o Senhor Deus, o que ele dará a nós. Então, é por isso que eu achei necessário vir aqui falar com você a respeito do jejum. Você tem que ter essa prática espiritual na sua vida como hábito, de pelo menos uma vez por semana. Jejue pela sua vida espiritual, pela sua casa. Você não sabe o que está sendo feito aí por detrás das suas costas. Você não sabe o que o inimigo está armando e a sua luta ela às vezes você sai para a luta e você não vê com seus olhos humanos, você precisa ter a intervenção do Senhor para você enxergar. E o seu espírito, ele precisa estar treinado, amém? A agradar ao Senhor. Um jejum, para ser bem entregue, bem aceito pelo Senhor, ele tem que ser completo. Ele tem que ter oração, ele tem que ter períodos de louvor, ele tem que ter um coração obediente. Amém? O jejum da emoção não funciona. O que é o jejum da emoção? É você chorar e você chorar, e ali quando tá fazendo jejum, tá chorando, tá louvando, quando sai para a porta da rua fora, faz coisas horríveis. Você esquece de Jesus. Você esquece dos princípios de Jesus e as coisas não funcionam assim. Amém? E amanhã eu vou trazer para você a parte 2 do jejum, algo que Deus me revelou e está poderosa essa mensagem. Amanhã eu vou ministrar no coração de vocês Jesus no deserto. E o que foi aquilo ali? O que foi aquela afronta e como foi a resposta de Deus e mudou a nossa história. Amém? E vai mudar o seu modo de pensar e agir sobre o jejum. Você vai ver que você está perdendo tempo em não jejuar. Amém? Tem certas batalhas, tem certos demônios, como a palavra do Senhor fala. Ali, quando Jesus subiu ao monte, e ali ele estava lá e chegou um pai com um filho, e a criança estava endemoniada, o jovenzinho estava endemoniado, e ele jogava essa criança no fogo, na água, maltratava muito, a criança já estava fraca, e o pai levou ali. Os discípulos, eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus voltou de lá, do monte, colocou a mão sobre a criança, sobre o jovem, e expulsou aquele demônio, rapidamente. E ele ensinou a certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então a palavra do Senhor, ela é explícita e ela fala da amplitude do jejum na nossa vida espiritual. Tem certas guerras e certos inimigos, demônios, que só vão ser vencidos com jejum e oração, porque requer de nós uma santidade maior. Amém? Isso não está longe da sua vida. Não está longe do alcance que você precisa alcançar, você precisa lutar, perdão. Então você pode e você vai conseguir. E amanhã vai ser poderoso. A segunda parte do jejum. Eu não costumo gravar, no caso amanhã, sábado, não é mesmo? Eu não costumo gravar no final de semana, mas amanhã vai ser uma exceção. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você não falte, que você partilhe essa mensagem com outras pessoas, mesmo que sejam cristãos, que já estejam aí muito tempo na vida cristã. A palavra do Senhor, quando ela chega a nós, às vezes por uma outra pessoa, por uma fonte, ela vem e é recebida a nós de um jeito diferente. O Espírito Santo sempre fala conosco de uma forma singular. Então, seja uma bênção na vida de alguém, como eu estou sendo na sua vida hoje. Partilhe a palavra de Deus, seja luz no caminho dessas pessoas. E eu quero orar por você, para que você tenha força de jejuar, para que você tenha fé, para que nada atrapalhe o seu caminho
no seu caminho de você alcançar suas metas e os seus objetivos. A oração, ela é muito poderosa, mas conjunta com o jejum, ela vai abrir portas que no mundo natural você não consegue abrir sozinho. Amém? Tem intervenção de Deus, e quando tem intervenção de Deus, tem poder. E quanto mais poder, melhor é. Fecha seus olhos num ato de fé, que eu vou ministrar uma oração na sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus de graça e poder, eu apresento, Senhor, cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa live poderosa, Senhor Jesus, nesse dia de sexta-feira, que o Senhor possa estar, meu Pai querido, nos abençoando, nos agraciando com a tua presença forte e eficaz, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, derramar sobre cada uma pessoa que está vendo essa mensagem ou que ainda vai assistir ela, meu Pai. Que essa pessoa possa ter força para jejuar, possa ter paciência para ver os resultados, que ela possa ter resiliência, que ela possa ter coragem e que ela possa ter ação. Ação para jejuar, para lutar e combater contra o mal. Visita cada casa, cada pessoa, cada causa, Senhor Jesus, que essas pessoas têm posto nas tuas mãos. Visita cada um de uma forma especial. Faça, Senhor Jesus, uma obra maravilhosa nas vidas dos teus filhos. Tira, Senhor, toda a fraqueza espiritual, todo o desânimo, Senhor Jesus. Coloca força, coragem. Coloca, Senhor Jesus, mais do Senhor, vitalidade do teu Espírito Santo na vida dos teus filhos, Senhor. E age, Senhor Jesus, de uma forma linda e completa na vida dos teus servos. Que essa mensagem chegue a muitas pessoas, Senhor Jesus, e que essas pessoas possam ter o esclarecimento, o mesmo esclarecimento que Daniel teve ao jejuar e obter vitória, Senhor, para negar pratos enfeitados de Satanás, para discernir entre o bem e o mal. Em nome de Jesus, nos dê esse discernimento, Senhor Jesus. Trabalha no nosso interior e nos abençoa, nos dando um bom final de semana, cheio da tua presença, cheio da tua graça, que nós possamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a tua voz e obedecer. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Amém? Eu te encorajo a começar a jejuar hoje. Por que não hoje, né? Então vamos começar. Vamos entrar num propósito aí de jejum, de oração, de fé, de busca, amém? Por uma vida melhor. Amém? Que o Senhor possa te abençoar e eu espero você aqui amanhã, tá bom? Vai ser no mesmo horário, às 6 horas da tarde, aí no Brasil, e às 9 horas da noite, aqui em Portugal. Se você quer falar comigo, em particular, precisa de uma oração, o meu Instagram, o link do meu Instagram está fixado na minha biografia. Você pode estar me adicionando lá no Instagram e me chamando no direct, que eu puder te ajudar, com certeza sim eu farei, tá bom? Curte a página aqui do Voz da Aliança, partilha, comenta, ajuda, irmãos, a levar a palavra do Senhor. É importante para que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante para outras pessoas e apareça no feed delas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, não somente hoje, mas enquanto você viver aqui nessa terra. Até amanhã.